Pessoal, bom dia a todos e a todas. Hoje, quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021, estamos fazendo nosso primeiro encontro, nossa primeira aula do componente curricular de Filosofia 4, do curso técnico integrado em agropecuária. Eu gostaria de parabenizar vocês já por estarem até aqui, até o final, né, já do curso, apesar de todas essas dificuldades, né, que a pandemia nos trouxe, mas também vamos ver as oportunidades, né, todas as aprendizagens que nós tivemos aí nesse tempo de ensino remoto, tá? Para quem não se lembra ainda, eu sou o professor Tadeu, tá? Tadeu Ramos é meu nome. Vou trabalhar com o componente curricular de Filosofia 4, agora, nesse último bloco. Nós vamos dar conta dos conteúdos de Filosofia 4, tá? Lembrando que vocês têm também a PNP de Filosofia 3 para completar a carga horária, né? Ficou uma carga horária remanescente. A Ana Júlia está entrando. Tem um componente de Filosofia 3. Oi, Ana, bom dia. Tudo bem? Nós já havíamos começado. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo certo. Então tá bom, vamos lá. Eu estava explicando aqui a nossa sistemática, né? Como que nós vamos funcionar. E eu falava que, primeiro, parabenizava vocês, né? Por estarem já no 4º ano, já estarem concluindo o curso. Apesar de todas as dificuldades que nós tivemos nesses últimos 2 anos, mas também vamos tentar ver que lições, que aprendizagens podemos tirar, né, desse período, desse contexto todo, né, que afetou o mundo inteiro, né, e que aos poucos a vida volta a uma certa normalidade um pouco diferente do que tínhamos antes, mas que estamos retornando. Eu falava também antes ainda, acho que antes da gente começar a gravação, né, provavelmente o componente de Filosofia 4, ele vai seguir esse sistema remoto até o final. A prioridade tem sido as atividades práticas, as aulas práticas, principalmente as áreas, as disciplinas, os componentes curriculares da área técnica, tem sido a prioridade, né, para as aulas presenciais. E como, assim, eu tenho essa possibilidade, né, como a minha disciplina é uma disciplina mais teórica e a gente pode ir fazendo desse sistema, a princípio não haveria nenhum problema, né, da gente seguir nesse formato remoto, né? Claro que eu preferiria estar em sala de aula, trabalhando com todos vocês, né? De forma integrada, né? Agregado a um grupo, à sala de aula, né? Mas, enfim, por enquanto, ainda as autoridades do IFE não permitiram isso ainda, né? Enfim, paciência. Mas, hoje é para a gente, assim, eu apresentar como que vai ser essa sistemática, vocês também, de certa forma, já têm um pouco da rotina, como é que funciona, né? E eu vou projetar aqui para vocês. Não sei se vocês têm alguma pergunta inicial antes da gente começar aqui. Eu tenho. Sim, Ana, pode falar. Ô, senhor, teve uma matéria que acho que foi do 3º ano de filosofia que eu não fiz, porque eu não perdi a data, enfim. Aí ia ser ofertado agora, né? Sim, sim. Mas aí vai ter 2 de filosofia agora. Na verdade, a gente vai ter a PNP de Filosofia 3, tá? Vai ser em formato de APNP daí, Ana, tá? Então, você tem que começar, né? Tem que fazer todo... e você não fez nada de Filosofia 3, né? Se eu não me engano. Não fiz. Tá. Mas tá lá a matéria, né? Sim. Tá. Não, ela tá toda disponível. Inclusive, se daí você já dá para fazer. A Filosofia 3 em APNP para vocês no Moodle ainda não está disponível, tá? O que eu posso te fazer, Ana Júlia, é uma outra coisa. Mas quem sabe depois a gente pode, no finalzinho, conversar um pouquinho rápido sobre isso. Eu posso te inserir numa outra turma de Filosofia 3, que daí você pega todo o conteúdo, tá? Como você não fez nada de APNP, eu posso te colocar numa outra turma. Não precisa necessariamente ser essa da turma de vocês, tá? Eu também preciso, senhor. Eu não fiz Toda nenhum. ela? Toda Sim. ela? Tá. Então é o caso também da Ana Júlia. Eu posso inserir vocês em toda a disciplina, né? Professor, sim. Eu fiz tudo lá. Tu fez a PNP, Luciano. Tu Sim. fez a PNP de Filosofia 3. Então, tu tem o equivalente a um trimestre. Então, no caso, o teu caso, tu só faz essa outra que vai ser para todos aqueles que já fizeram a PNP. Daí, no teu caso... Sim? Quarto ano, né? Você segue no 4º ano aqui, nesses encontros normais, e vai ter uma paralela, tá? Que vai ser em formato de APNP. Aqui a gente vai ter registro no SIGA, tudo direitinho, né? Os 3 trimestres, tal como
tem sido com os outros componentes. Essa carga horária que vocês têm de fazer, ela é referente ao terceiro ano, de APNP lá do terceiro ano ainda. Eu comprei esse aqui, pulou fora na primeira da casa. Certo, Ana? Eu quero um maior. Oi, Ana. Certo? Deu para entender? Ana Júlia. Eu acho que Ana saiu, não está ouvindo, não está nos ouvindo agora. Mas é assim, então vocês têm aqui, vai ser filosofia 4, quarto ano. Vai ter a PNP paralela de filosofia 3, tá? Então é uma outra, vai ter um outro componente lá no Moodle. Ah, sim, Ana, sem problema, tá? Tu pode me mandar um e-mail, me explica bem a tua situação, né? Eu sei que você tem que... Deixa... Tá, tranquilo, sem problema. Daí a gente pode conversar, tu pode me mandar um e-mail também bem direitinho, eu explico passo a passo, bem certo, como que vocês têm de fazer, tá? O Leonardo e a Ana que não fizeram tudo. O Luciano já fez a PNP de Filosofia 3 ano passado ainda, né? Enfim, os ciclos de PNPs. Então ele só vai fazer essa paralela. Mas você, Ana Júlia e Leonardo, tem de fazer daí a inscrição em todo o curso de Filosofia 3, tá? É uma outra sistemática também. Certo? Certo. Bom, então, avançamos. Deixa eu projetar aqui a minha tela. Estão vendo a minha tela aqui já, pessoal? Sim. Ótimo. Então, tá bom. O nosso primeiro encontro, né? Eu quero fazer a apresentação do plano de ensino, dos conteúdos e da nossa sistemática aqui no bloco 3, tá? Bom, essa é a nossa pauta, interação, essa rápida interação entre nós, plano de ensino e encaminhamentos gerais. Eu vou resgatar esse objetivo geral do componente de filosofia, que é para os 4 anos de todo o curso. Então, vejam, começa assim, apresentar a história do pensamento humano e do fazer filosófico, na formação das várias correntes de pensamento da cultura ocidental, caracterizando as questões e as respostas filosóficas em comparação com outras formas de conhecimento, outras formas de conhecer. Mito, arte, religião, ciência e senso comum, além de compreender a formação ética ocidental em comparação com outras culturas. Então, a gente vai... o grande objetivo de toda a filosofia no ensino médio era compreender um pouco da história do pensamento humano e como que, historicamente, se fez filosofia. E tentar compreender o que é uma questão e uma resposta filosófica em comparação com outras formas de conhecimento. Tá? Esse é o nosso grande objetivo da filosofia para todo o curso, certo? Objetivos específicos, então, do componente de filosofia 4. Eu sempre trabalho com recortes temporais. O que é isso? É a filosofia num determinado tempo, tá? E o período, o tempo que a gente vai estudar filosofia agora, no quarto ano, é um tempo muito próximo de nós. É um tempo que data aí metade do século XIX até o presente. Então, as escolas filosóficas, as teorias filosóficas, as questões filosóficas, as críticas filosóficas desse período é o que a gente vai estudar especificamente, tá? Compreender também alguns dos principais aspectos da filosofia contemporânea, que na literatura, nos autores, nos filósofos que pesquisam filosofia hoje, na academia de filosofia atual, convencionou-se considerar esse tempo como filosofia contemporânea. Contemporânea no sentido de ser algo pós não é a melhor palavra, né? Mas após a modernidade, cronologicamente, né? Então, é a filosofia que data aí da metade do século XIX, final do século XIX em diante, podemos dizer, até o tempo presente. E um objetivo que eu coloquei como importante para vocês agora é a gente revisar alguns conteúdos com vistas à preparação do Enem, tá? Vocês vão fazer todos o Enem? Acredito que sim, né? Vocês estão inscritos no Enem, pessoal? Leonardo, Ana, Luciano? Eu não. Mas, enfim, vocês vão ver que a gente vai revisar alguns, não sei se precisam fazer o Enem agora já para esse ano ou para os próximos anos. É importante que a gente tenha
assim, essa noção um pouco da trajetória, da história da filosofia, de modo geral. Eu gravei uma aula, disponibilizei nas turmas do quarto ano, que eu trabalhei no bloco anterior, e eles... eu posso disponibilizar para vocês também. É uma aula, assim, que eu só, né, falei de história da filosofia como forma de preparação para o Enem. Eu posso disponibilizar ela aqui também para vocês, tá? Muito bem. A lista de conteúdos, aqui eu coloquei eles no formato de lista, né? Esses vão ser os conteúdos que nós vamos trabalhar, então, conceituação do que é o liberalismo político e econômico, a crítica marxista, vejam, são conteúdos ainda do século XIX, mas agora no início a gente vai falar sobre isso, a importância do pensamento de Marx e Engels, a construção do positivismo do Augusto Comte e as suas influências aqui no Brasil. Eu vou dar um exemplo bem simples. Vocês sabem que tem uma frase bem curtinha escrita na bandeira do Brasil, né? É uma expressão muito conhecida que tem na bandeira do Brasil, pessoal. O que tem escrito na bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Ordem e progresso. Ordem e progresso. Isso. Obrigado, Leonardo e Luciano. Essa expressão ordem e progresso, ela é influência do positivismo no Brasil. O positivismo é uma teoria filosófica, uma concepção filosófica e sociológica que tem um lema: o amor por princípio, a ordem por meio e o progresso por fim. O Brasil República, né, o fim da monarquia e o começo da República no Brasil, né, que nós estamos, entre aspas, comemorando agora, né, do dia 15 de novembro, o golpe da República, ele começou sob a influência desses teóricos positivistas no Brasil. Eu vou dar outros exemplos que tem para vocês aí sobre positivismo. Um dos nomes mais importantes na história do Brasil, que a gente conhece muito pouco desse personagem, é o Cândido Rondon, que depois veio a ser Marechal Cândido Rondon, que dá nome, inclusive, a cidades. Tem uma cidade no Paraná chamada Marechal Cândido Rondon, e tem um estado no Brasil hoje chamado Rondônia. Rondônia é homenagem ao Rondon. O Rondon, ele foi um explorador, vamos dizer assim, quase um cara que delimitou, para vocês terem uma ideia, ele nomeou mais de 20 rios na bacia do Rio Amazonas. Ele fez assim uma expedição no início do século, 1913, 1914, por aí, em que ele delimitou todas essas fronteiras do Brasil com aquela região ali da Venezuela, da Colômbia, da Bolívia, enfim, as fronteiras do Brasil ali na América do Sul. E é um camarada assim que a gente pouco conhece, né? E uma das suas influências filosóficas, vamos dizer assim, é o positivismo, né? Outra figura importante, né, o Benjamin Constant também, que é um personagem interessante, né, do começo do século no Brasil, e que muito foi influenciado pelo positivismo. A gente vai conhecer um pouquinho, né, dessa filosofia para a gente se localizar, né, a importância dessa filosofia para o Brasil. O Brasil República começou com uma influência positivista, né? Muitos, até hoje, né, tem alguns seguidores, né, dessa filosofia, né? O próprio lema do governo federal atual é ordem e progresso, né? Então, essa influência positivista no Brasil ela ainda é muito forte. Para vocês terem uma ideia, Porto Alegre, pessoal, tem um templo positivista. O positivismo virou uma religião. Além de ser uma filosofia, uma teoria sociológica, ele virou uma religião. Em Porto Alegre, aí pertinho, né? Quem quiser um dia visitar, ali próximo do Parque da Redenção, em Porto Alegre, tem um templo positivista. Eu quero ver se eu consigo umas fotos, umas imagens, né, desse templo, para vocês compreenderem, assim, um pouco simbolicamente, né, o que significa isso. É algo raro no mundo, pessoal, um templo positivista. E em Porto Alegre tem um, aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, isso são traços, né, dessa influência positivista aqui no Brasil. Como crítica ao positivismo, né, então nós temos o positivismo seria, assim, o ápice da racionalidade moderna. Seria o ponto alto, né? A instrumentalização total da razão. Como crítica a isso, nós vamos ter as filosofias do Schopenhauer e do Nietzsche, né? Que são filósofos, tanto o Schopenhauer como o Nietzsche, aí já, o Schopenhauer mais do século XIX, mais do início do século XIX, e o Nietzsche mais do final do século XIX. São filósofos, assim, que são totalmente contrários a essa filosofia racionalista, né, do mundo moderno.
E aí também nós temos um outro grupo já de filósofos do século XX, né, que é a chamada Escola de Frankfurt, né, que vão fazer toda uma crítica a essa racionalidade ocidental, já considerando a lógica capitalista, né, toda a sua força, né, do capitalismo no seu período mais desenvolvimentista, vamos dizer assim, né, que foi ali dos anos 50, dos anos 60, né, do período pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Também vamos ver um pouco da figura dos filósofos franceses, né, de modo especial o Sartre. Eu não coloquei aqui outros dois filósofos, a gente vai falar bastante deles, né, eu não coloquei, não sei porquê. Mas o Sartre, que é um filósofo francês também, né, toda essa discussão sobre se nós temos uma essência ou se nós devemos apenas considerar a nossa existência. Sartre é um filósofo ateu, defensor não, né, mas um filósofo ateu no sentido de dizer que nós não viemos de lugar nenhum e não vamos para lugar nenhum, temos apenas uma existência. E o Foucault, né, que é um filósofo francês, já dos anos 80, né, que morreu em 1984, mas faz uma discussão bem interessante, né, resgata pensadores lá da Grécia Antiga, né, e tem toda uma reflexão também sobre o neoliberalismo na cultura ocidental, né, como forma de governo de si, o neoliberalismo não mais como um modelo econômico, mas uma forma de governamentalidade, de governo das nossas mentalidades, é isso que significa essa palavra, né? E toda a força em que os filósofos chamados pós-estruturalistas, né, que são esses filósofos mais recentes, seguidores dessa escola francesa, né, principalmente do Sartre e depois do Foucault, vão fazer toda uma crítica às instituições sociais, né, porque esse sujeito contemporâneo, vamos dizer assim, é alguém que vive um certo mal-estar do mundo contemporâneo, alguém que, de certa forma, sob alguns aspectos, não se encontra consigo mesmo, tá? Mas isso é uma questão para a gente falar mais adiante. E aí tem toda a discussão, né, que o Derrida e o Deleuze, né, que são dois filósofos franceses, então seguidores dessa corrente aí, vão fundamentar, vão tomar como referência, os seguidores, né, desses filósofos vão tomar como referência essa noção de mundo que precisa ser desconstruído das suas instituições, né? Um sujeito muito mais atomizado, muito mais entregue a si mesmo, né? Um sujeito muito mais em busca da sua... Né? E isso está na base, por exemplo, das pautas identitárias que nós temos muito presentes agora, né? Aquelas pautas, assim, que a pessoa tenha a liberdade para fazer o que ela quer com o seu corpo, que ela tenha a liberdade, assim, absoluta para não seguir nenhuma padrão convencional, né? Enfim, todas essas pautas identitárias hoje, né, dos movimentos, por exemplo, movimentos feministas, movimentos hippies, enfim, todos esses movimentos assim mais que buscam o fortalecimento das identidades, né? Eles têm como referência filosófica essa escola francesa, né? A gente vai tentar conhecer um pouquinho disso para se localizar nesse mundo contemporâneo, né? Para entender um pouco a lógica, né, desse mundo contemporâneo, tá? Bom, então, em termos de conteúdos, serão esses que a gente vai tratar. Eu não falei aqui, né, não listei aqui nesses conteúdos, mas a gente vai falar bastante também de dois filósofos franceses, né, que é o Edmund Husserl e o Martin Heidegger. São filósofos alemães, né, que fazem toda uma crítica à racionalidade moderna, mas que não vão enveredar por esse lado aí da crítica dos franceses, né, dessa desconstrução, né, dessas pautas identitárias, né, que são filósofos mais duros, no sentido assim de serem mais não darem tanta importância para essa discussão, mas resgatar uma reflexão filosófica lá da metafísica da antiguidade, né? Então são filósofos que destoam um pouco dessa pauta mais libertária, identitária, contemporânea, mas são filósofos que vão propor novos métodos de reflexão filosófica, resgatando, né, aquela discussão metafísica lá dos gregos antigos, né? A discussão sobre o ser, né? Sobre quem realmente o ser humano é, né? Mas essa é uma discussão que a gente vai fazer mais adiante. A metodologia de ensino, então, vai ser essas aulas, né? E atendimentos individualizados de vocês, para quem precisar, né? Leitura de textos disponibilizados pelos professores, né? Escuta de podcasts, leitura de capítulo de livros, tá? Eu vou disponibilizar os materiais de modo online, né? Compartilhamento de... escuta de podcast, né? A gente vai fazer trabalhos colaborativos, leitura de textos dirigidos, né?
elaboração de parágrafos e textos dissertativos, análise de vídeos disponibilizados e por aí vai. Sobre a avaliação, pessoal. Então, a gente vai ter, basicamente, esse formato aí. Todas as atividades prevalecerão os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, né? Isso quer dizer que vai valer muito o empenho, a dedicação, a elaboração, a escrita autônoma, a escrita reflexiva, a capacidade de vocês produzirem as reflexões por conta própria, tá? É importante que vocês respondam aos questionários com autoria, né? Que vocês possam, por conta própria, escreverem as ideias de vocês, né? Isso significa os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, tá? Então, eu vou ter lá, a princípio, 3 questionários semanais, né? Que vai valer 2 cada questionário, vai valer 6 pontos aí de questionários. Uma análise de um vídeo, valendo 2 pontos, e 2 fóruns, ou daqui a um pouco só um fórum de discussão, valendo mais 2 pontos, tá? Então, são essas as atividades que vocês vão ter de fazer, certo? Aí eu não coloquei aqui, pessoal, mas, por exemplo, horários de atendimento. Então, nós temos a aula nas quintas-feiras, de manhã. Eu vou disponibilizar uma hora de atendimento na quinta-feira à tarde, 5 ou 6 horas, aí mais para o final da tarde, tá? Vai ter aquela planilha dos horários de atendimentos, né, para vocês, que vai ser disponibilizada para vocês, e aí vocês podem se guiar por lá. Mas é importante, né, que sempre no dia que nós temos aula na quinta-feira de manhã, eu vou ter o atendimento na quinta-feira à tarde. A princípio, era isso. Algumas referências, né, pessoal? Então, que eu vou usar, são livros didáticos que eu vou compartilhar com vocês, né, os textos, são basicamente esses 4 autores aí, né? Esse texto, Filosofando, que é um livro que acredito que vocês receberam lá no início, né, de 2018 ainda, tá? Tem esse texto, né, do Pierre Dardot e do Christian Laval, A Nova Razão do Mundo, né, Ensaio sobre a Sociedade Neoliberal. É um texto que fala muito sobre o nosso tempo, sobre a nossa realidade atual, né. Esse texto do Michel Foucault, né, O Nascimento da Biopolítica, tem um capítulo que eu vou disponibilizar para vocês lerem também, que é uma bela análise da sociedade contemporânea, né. Apesar de ter sido escrito há bastante tempo, ainda o Brasil é meio que retardatário, vamos dizer assim, né, tem um delay no Brasil. Então, apesar do Foucault ter escrito isso lá no início dos anos 80, ele está descrevendo muito daquilo que está acontecendo no Brasil atual, tá? E esse texto do professor Danilo Marcondes é um texto de história da filosofia. Deixa eu ver se tem mais um. Tem esse texto aqui também do professor Ricardo Tim de Souza, O Tempo e a Máquina do Tempo, Estudos de Filosofia e Pós-Modernidade. Tem esse texto aqui que eu vou disponibilizar para vocês também, alguns capítulos desse texto de leitura para vocês lerem, né, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre filosofia contemporânea, tá? Eu acho que era isso, pessoal, desse primeiro momento. Não sei se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, algo que vocês gostariam de falar agora. Luciano, Leonardo, Ana, tudo ok? Tranquilo? Sim, aí eu te mando um e-mail, senhor, daí a gente resolve o... Isso. Vamos ver a tua situação bem, bem específica, né? Acho que é você e Leonardo. Não sei se na tua turma tem mais alguém. Eu teria que conferir depois, tá? Eu acho que é a maioria. Eu acho que só a eu Thalita que também. fez. Todos não fizeram filosofia 3? Acho que foi isso, porque a gente não sabia o que estava acontecendo na matéria. Tá. Aí, quando tava no fim já, daí acho que foi alguém que mandou no grupo da turma, mas não deu tempo de fazer. Sim, sim. Não, mas a gente faz, não tem problema, tá? Eu posso abrir e reabrir todas as atividades lá, para mim não tem nenhum problema, tá? Então, e aí vocês, no caso, não vão precisar fazer essa PNP, tá? Porque se vocês não fizeram nada, né? A não ser o Luciano e acho que teve mais alguém alguém falou. A Thalita. A Thalita, né? E depois eu vou ter que conferir bem certo isso, né? Mas daí, assim, na verdade, esse foi no primeiro bloco, né? Eu ofertei filosofia 3 na Agro 3 no primeiro bloco. E aí, como eu não sabia, eu imaginava que vocês ainda ficariam só com a PNP. Não, mas a gente fez um aproveitamento de PNP, Ana. Tu não fez? Teve mais gente que fez. Teve um que foi junto com Sociologia. Isso. Pois é, mas aquilo é uma PNP. A gente fez em formato de projeto, professor Fernando e eu. Tu fez esse? Eu não sei se eu atingi a nota, eu acho que eu fiz alguma coisa.
Acho que não, Tá. porque eu tive que fazer a PNP de sociologia. Aí faltou de filosofia. Tá, entendi. Tá, não, mas não tem problema. A gente faz, posso fazer ela de todo, do início ao final, sem nenhum problema. Até porque, assim, ó, eu acho que agora eu não tenho turma fazendo filosofia 3, mas eu posso reofertar sem problema, não tem nenhum problema. Para mim não tem nenhum Tá. problema. E daí essa que tá tendo agora é referente ao 4º ano. Isso, na quinta-feira de manhã, agora, Ana, é 4º ano, tá? Tu vai fazer, assim, tipo, filosofia 3 e 4, tudo junto, tá? Tá. Mas vai ser assim, eu acredito que vai ser até melhor para você, porque daí você vai conseguir acompanhar, porque uns conteúdos vão se complementar. O que a gente vai estar vendo aqui em Filosofia 4 tem muito a ver com o que a gente deveria ter visto em Filosofia 3, tá? Mas não tem problema, a gente vamos... Eu tô com vontade de fazer uma coisa, porque tem mais gente que tem Filosofia 3 que vai ter que fazer em APNP. Eu tô com vontade de fazer assim, ó, daqui a um pouco a gente faz, eu não sei como é que vocês estão à noite, a gente faz uma noite para todo mundo, toda Filosofia 3 para todos que faltam. Até eu tenho que terminar isso, né? Pode ser, eu prefiro à noite, porque eu Como trabalho de dia. Como é Por que mim, vocês pode estão ser assim, também. Leonardo? Para ti também, melhor à noite? Por mim, pode ser. Que daí a gente vai ter Filosofia 4 de manhã e Filosofia 3 da noite, tá? Entenderam isso? Sim. Tá, beleza. A gente vai ter duas coisas para fazer. Mas para mim, assim, não tem nenhum problema. Eu posso oferecer bem tranquilo, bem de boas. Qual aí uma noite para vocês? Eu tenho aula por enquanto à noite na quinta-feira à noite. As outras noites tá tranquilo para mim. Quinta-feira acho que não tem nada. Não, quinta eu tenho. Eu sei que tem em segunda. Acho que terça não tem. Terça é uma noite tranquila para mim também. Eu acho que é. Eu tenho que ver certinho, mas aí eu mando por e-mail, pergunto pro pessoal da turma também. Isso, tá? Na terça-feira, para mim, seria até melhor. A gente faria toda a PNP na terça-feira à noite, Filosofia 3. Para mim, estaria excelente. Tá. Tá? Eu acho que era isso, então, gente. Eu vou interromper a gravação aqui, né? Mas sobre Filosofia 4, ainda vocês ficaram com alguma dúvida? Então, a gente vai ter aulas, vai ser assim, ó, basicamente isso, tá? Vai ter, independente se vocês participarem ou não, eu vou estar gravando. Deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu interromper o meu compartilhamento aqui e projetar uma outra tela, que é a do Moodle. Deixa eu fazer aqui, eu já projeto de novo. Tu trabalha fora ou trabalha em casa, aí na família, Ana? Eu trabalho numa loja com a minha madrinha. Tá. Daí, tipo, eu consigo assistir as aulas, só que quando tem cliente eu tenho que atender, daí não... Claro, tá certo. Ó, então, vai ser isso aqui, ó. Deixa eu projetar aqui uma outra semana. Aqui. Beleza, deixa eu só agora projetar, deixa eu ver. Uma guia. Mudou aqui. Ó. Acredito que vocês já visualizaram, né, no Moodle, mas vai funcionar assim, ó. É basicamente isso aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Ó, então vai ter assim, vamos pegar essa semana 2, ó. Vai ter o link da aula. Provável, quando não tiver, eu sempre não, mas semana que vem, por exemplo, vou disponibilizar um vídeo, tá? Aí vai ter mais um vídeo aqui. Então vai ter a semana, as leituras que vocês têm de fazer e a tarefa. Já tem uma tarefa para vocês responderem dessa semana, tá? Eu estendi essa tarefa, se não me engano, até a semana que vem, até o final da semana que vem, até dia 19, porque o conteúdo que se refere a essa tarefa é um conteúdo que eu não trabalhei, então, né, não teria muito sentido eu cobrar um questionário. Até poderia fazer, se quiserem fazer, pode fazer também. Mas o questionário seria legal tentar respondê-lo depois da aula sobre esse conteúdo, tá? Mas já vai estar disponível aqui para vocês, quem quiser tentar fazer também, não tem nenhum problema. Mas vai ser assim, leituras, tarefa, tá? Ó, leituras, textos, vídeo, uma leitura complementar. Eu não coloquei tarefa ainda nessa semana 3, tá? Mas vai funcionar nesse sistema aqui. Toda semana eu vou colocar um link novo, tá? Vou disponibilizar o link ali, vai ser a primeira informação da semana, vai ter o link com o dia do encontro e o horário. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo
mas a princípio as informações vão estar sempre ali na semana. Um dia antes, né? Provavelmente um dia antes, eu mandei ontem um e-mail para vocês, né? Com o link e o horário, certo? Vai ser esse formato. Vai ter os textos e a tarefa para vocês responder. Basicamente isso. Precisamos nos concentrar nisso aqui e daí tá tudo ok. Sobre o Moodle, pessoal, alguma pergunta ainda? Algum questionamento? Tudo tranquilo? Luciano, alguma dúvida, Luciano? Tudo certo? Tudo certo. Ótimo, muito bom. Leonardo, ok? Tranquilo? Tá tudo ok, senhor. Beleza. Então, pessoal, de minha parte era isso. Eu vou organizar bem certinho lá no Moodle. A princípio, eu já vou ver se eu consigo fazer abrir lá, disponibilizar para vocês, né, o curso no Moodle, e aí a gente faz o que precisa ser feito lá também. Tá bom, pessoal? Eu vou interromper a gravação, depois eu vou disponibilizá-la para vocês.